Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. O apóstolo Tiago exorta a sua comunidade: não sede meros ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Por isso aqui estamos, também para nos deixar ser interpelados por esta exortação. Não basta simplesmente escutar a palavra de Deus, é importante a escuta, mas é preciso que saibamos colocar em prática aquilo que nós escutamos. Vamos nos esforçar, meu irmão e minha irmã, para que esta palavra de Deus dirigida ao nosso coração se torne vida na nossa vida. Temos diariamente esta oportunidade de nos colocar diante de Jesus e acolher a sua palavra. Se de fato tivermos abertura, esta palavra pode transformar a nossa vida. Nós cremos nisso. E é por isso que todos os dias buscamos escutar e colocar em prática a sua palavra. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Muitos de seus discípulos, ouvindo-o, disseram: essa palavra é dura. Quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. Jesus sabia com efeito, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. E dizia: por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim, se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, disse Jesus aos 12: não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado irmão, estimada irmã, nós estamos concluindo a terceira semana da Páscoa e nessa terceira semana nós fomos acompanhados, sobretudo, pelo grande discurso de Jesus sobre o pão da vida. Nós estamos no finalzinho do capítulo 6, a conclusão desse discurso sobre o pão da vida que começou lá com a multiplicação dos pães, depois com a multidão à procura de Jesus para continuar recebendo pão para saciar a fome física, mas Jesus fala da necessidade de buscar um alimento que não perece, um alimento que dura para a vida eterna. Depois Jesus deixa de falar à multidão como tal e dirige-se especificamente ao grupo dos judeus, portanto o diálogo se torna um pouco mais exigente, porque os judeus não conseguem entender como que Jesus pode dar a comer a sua própria carne, e Jesus vai lhes ensinar o verdadeiro sentido desta doação da sua carne e do seu sangue como vida para o mundo. E agora, especificamente na conclusão desse discurso sobre o pão da vida, Jesus dialoga com os seus discípulos. Portanto, é um ambiente muito mais estreito e mais cheio de afeto. Os discípulos estão ali, diante de Jesus. E neste momento, como diz o Evangelho, os discípulos dizem esta expressão: esta palavra é dura, quem pode escutá-la? É verdade, muitos estavam buscando Jesus com interesses pessoais. Queriam instrumentalizar Jesus, fazer lucro com Jesus, usar Jesus em benefício próprio. E Jesus não admitiu. Jesus ensina que é preciso ir adiante. Não se pode segui-lo simplesmente em busca de interesses pessoais. É preciso fazer uma adesão de fé verdadeira a Jesus Cristo. Acolhê-lo pela fé.
É por isso que os discípulos dizem: essas palavras são duras, quem poderá escutá-las? Hoje, talvez, para nós também essas palavras são muito duras. Muitas pessoas preferem buscar a propaganda de Jesus que é instrumentalizado, de um Jesus que simplesmente dá benefícios pessoais às pessoas. Mas muitas vezes não queremos nos comprometer verdadeiramente com o seu projeto, com a construção do reino e as consequências dessa nossa adesão a Jesus Cristo. Por isso, de fato, estas palavras são duras, porque seguir Jesus não é fácil, é exigente, mas é o caminho que nos leva à vida eterna. Bem, os discípulos expressam isso: essa palavra é dura, quem pode escutá-la? E compreendendo esta murmuração dos discípulos, o Evangelho diz que Jesus respondeu: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir onde estava antes? E aí Jesus faz uma distinção importante para ajudar os seus discípulos a crescerem na compreensão daquilo que ele está ensinando com esse discurso sobre o pão descido do céu. O Espírito é que vivifica. A carne nada serve. Jesus está dizendo, ajudando os seus discípulos a compreender: é preciso buscar este alimento do alto, este alimento que não se perde, este alimento que não perece. É preciso superar a busca simplesmente pelas coisas materiais. É preciso buscar os valores eternos. Hoje também isso é muito importante para nós. Muitas vezes corremos, gastamos toda a nossa vida, toda a nossa força, toda a nossa energia em busca das coisas que se perdem e nos esquecemos de buscar aquilo que é o fundamental, aquilo que permanece para sempre. Jesus, como pão descido do céu para o alimento do mundo. A carne nada serve, o Espírito é que vivifica. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Portanto, é acolhendo esta palavra que nós entraremos verdadeiramente nesta comunhão com Jesus. E aí Jesus vai dizer: alguns de vós, porém, não creem. É a falta de fé. Este capítulo tem insistido muito nessa dimensão da fé, a necessidade de se crer, a necessidade de ter uma fé profunda, amadurecida. Fé significa acolher Jesus e o seu projeto com todas as consequências que isso tem. E é nesse sentido que Jesus vai dizer: por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim, se isso não lhe for concedido pelo Pai. E aí o Evangelho vai trazer uma notícia que poderia ter gerado uma grande preocupação em Jesus. Olha o que diz o Evangelho: a partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Deixaram de seguir Jesus. Jesus deixou de dar aquilo que as pessoas buscavam simplesmente para o seu interesse pessoal e falou de uma necessidade do alto, de um alimento que vem do céu, do pão do céu, e as pessoas simplesmente deixaram de seguir Jesus. Hoje é muito comum a gente encontrar pessoas assim também, que são interesseiras, só buscam Jesus para obter algum tipo de favor. Quando não obtém, deixa Jesus, deixa de segui-lo, voltam atrás. Portanto, muitos deixaram de seguir Jesus. Jesus se desesperou? Não, porque para Jesus não importa tanto a quantidade. Para Jesus importa a qualidade daqueles que o seguem. É por isso que diante disso, desta multidão que deixa de seguir Jesus, ele vira-se para os 12 e diz: não quereis também vós partir? Não quereis também ir embora? Porque para Jesus não basta simplesmente as pessoas seguindo. Não é o número de pessoas que importa, mas que tipo de pessoa permanece com Jesus. Este é um risco que nós corremos hoje também na igreja. Às vezes nós queremos simplesmente a quantidade e nos esquecemos de perguntar: que tipo de pessoas estão aqui para fazer comunhão com Jesus? Repito, não basta só a quantidade. É importante se perguntar pela qualidade das pessoas que permanecem em comunhão com Jesus. É por isso que Jesus não se preocupa com aqueles que vão embora. Jesus se preocupa com aqueles que ficam. E vós, também não quereis ir? E é diante dessa interpelação que nós temos a confissão de fé de Pedro. A quem iremos, Senhor? Tens palavras de vida eterna. Isto é, somente Jesus pode oferecer àquele grupo a resposta verdadeira que oferece sentido para a sua vida. E diz mais:
Depois de dizer: a quem iremos, tens palavra de vida eterna, ele diz: nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Procuremos também nós fazer a nossa profissão de fé, assim como Pedro. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos que Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Essa profissão de fé de Pedro conclui o discurso sobre o pão da vida. E nós queremos neste momento nos dirigir ao Pai Eterno para também renovar a nossa fé, acolher Jesus como o pão que nos alimenta para a vida eterna e procurar fazer da nossa vida uma vida dedicada para realizar a vontade do Pai Eterno. Vamos rezar com muita fé. Divino Pai Eterno, te agradecemos pela oportunidade de escutar a palavra de Teu Filho Jesus, renovar o nosso espírito, fortalecer a nossa esperança, tornar a nossa fé robusta. Ajuda-nos, Pai Eterno, adiante de Teu Filho Jesus, renovar a nossa profissão de fé, assim como Pedro. Só Tu tens palavra de vida eterna, e nós cremos que verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Pai Eterno, ilumina-nos com o Teu Espírito para que sejamos fiéis à mensagem do Evangelho que terminamos de ouvir. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.